Bom dia a todos e a todas, para quem está aqui no Hemisfério Sul, e boa tarde para quem está lá para cima. Com muita satisfação que a gente faz essa abertura aqui, né, dessa série de ciclo de diálogos com a equipe do LICE, que a gente vai falar aqui rapidamente, que é um projeto que já está em curso, né, que tem esse acrônimo de Indicadores Locais de Impactos de Mudanças Climáticas, né? Gostaria de compartilhar aqui a minha tela enquanto eu vou falando, porque essa chamada aqui, isso. Bom, vocês estão vendo a tela, né? De alguma maneira. Esse ciclo de diálogos, ótimo. Esse ciclo de diálogos, então, ele é uma iniciativa que parte, né, de dois projetos que participaram de um workshop que está associado com o empoderamento de comunidades tradicionais frente à crise climática, né? Esse projeto, um projeto que eu estou na coordenação, já, na verdade, junto com vários colegas, que é para trabalhar com a rede de observação cidadã de comunidades tradicionais nas zonas costeiras, e o projeto Vozes do Mar, né? Que tem justamente buscado expandir e conectar vozes de pescadoras para enfrentar as mudanças climáticas, né? Então, esse ciclo de diálogos ele está dividido em 3 dias, basicamente, no primeiro dia aqui que a gente está abrindo, no dia 8, com a Petra, que a gente vai conversar. Dia 11 está previsto a gente conversar com os pesquisadores Adrian e Ramin, para falar um pouquinho sobre a rede de observação LICE. E no dia 18, previsto para a gente falar sobre os protocolos do LICE para pesca, especificamente, porque acho que ambos projetos e aos interessados também interessa saber como, né, a gente pode trabalhar e usar esse tipo de plataforma. Bom, basicamente, hoje nós estamos aqui eu estou na coordenação, né, fazendo essa mediação junto com a Luciana Yokoyama, que é a coordenadora do projeto Vozes do Mar, né? E a gente traz a Petra Benier aqui para falar um pouquinho sobre o projeto LICE, né? Para nós é uma satisfação. E, Petra, aqui a gente está tentando organizar essa estrutura de apresentação, você trazendo um pouco do projeto, explicar para a gente do que se trata e o que é essa plataforma, né? Petra é pesquisadora desse projeto LICE, junto com outros colegas, e ela tem justamente trabalhado nessa interface de conhecimentos ecológicos tradicionais e como trazer isso, né? Como deixar esse diálogo e fazer essas conexões e pontes de conhecimentos, né? De distintos sistemas de conhecimentos. Sem mais delongas, Petra, eu vou parar de compartilhar aqui minha tela. Vou passar a palavra, então você tem aí 20, 30 minutos para a sua explanação e a gente depois abre para perguntas, tá bom? Fique à vontade para fazer e seguir sua apresentação. Obrigada. Vocês podem escutar bem? Sim, escutamos. Então, bueno, eu começo. Eu sou Petra Benier, eu falarei portunhol, porque o meu português é um bocadinho de Portugal, de continental. Bueno, eu moro no Porto há 1 ano e meio, então paciência com o meu português. Se vocês não compreendem alguma palavra que eu disse, vocês podem perguntar ao Alan, ou Alan, se tu gostarias de ficar no chat, se ficou uma palavra em castelhano que não se entende bem. Então, vocês sabem como eu faço. Então, eu compartilhei a minha tela. Tela é uma nova palavra para mim. Então, compartilhar. Vocês podem ver a apresentação? Tudo bem? Tá bem. Então, eu gostaria de apresentar o OpenTech, mas para compreender bem o que é o OpenTech, é muito importante compreender que é o LICE, não? O LICE, nós decimos LICE como a fruta. Então, bueno,
O projeto LICI é um projeto financiado ou Comissão Europeia, a ERC, a European Research Council. São os projetos individuais, que é o projeto garantido para a minha supervisora, que é a Victoria Reyes Garcia. Ela trabalha há muito tempo com as comunidades indígenas da Bolívia, os Quimanes, mas também com muitas comunidades de todo o mundo. O projeto LICI nasce deste interesse por documentar os conhecimentos locais e indígenas relacionados com os impactos das mudanças climáticas. Mas ela tem muita pesquisa relacionada com os conhecimentos locais. Nós trabalhamos na UAB, la Universidad Autónoma de Barcelona. Bueno, é um grupo que é um laboratório de socioecossistemas. Nós pesquisamos muitos temas relacionados com socioecossistemas. Bueno, vocês, se gostariam de saber mais do nosso trabalho, eu recomendo pesquisa no ResearchGate ou LinkedIn, Petra Benhey, e vocês podem ver mais coisas que nós fazemos, que podem ser interessantes, mais allá do OpenTech e do LICI, não? Então, hoje eu falarei um bocadinho do contexto do projeto LICI, como ele está motivado por uma falta de dados locais. Falarei também das funções, das opções que a plataforma OpenTech tem, e que eu acho que podem ser interessantes para vocês. Eu acabarei fazendo um caso prático, um exemplo da utilização do OpenTech em uma atividade que nós fazemos no verão, que é a atividade de Bollos per la Terra, em catalão, é Locos por la Tierra, não sei como se diz loco, maluco per la Terra. Então, finalmente podemos acabar com uma conversação sobre as challenges, os problemas e oportunidades que pode apresentar a utilização do OpenTech para vocês e os que nós hemos achado. Antes de começar, eu gostaria de fazer um reconhecimento, um agradecimento a todas as comunidades que trabalham com nós, a importância do seu conhecimento e da sua atividade para fortalecer o conhecimento e para proteger os ocidentais, como nós. Também reconhecer que muitas dessas comunidades não têm garantidos os seus direitos e que nós, no nosso trabalho e nossa vida, devemos tentar corrigir estas injustiças. Eu começo com uma apresentação. O projeto LICI basicamente está motivado por uma manca de dados que eu falei, porque os modelos climáticos e a pesquisa climática está geralmente fundamentada nas estações meteorológicas. As estações meteorológicas são muitas e abundantes e potencialmente têm um largo recorrido nos países ocidentais ou no norte global, mas as zonas geográficas onde as dados meteorológicas da estação não são fiáveis, não são de largo recorrido, tem uma manca de dados. Això a razão por que é problemático é porque os modelos não estão bem ajustados às realidades das comunidades que habitam nas zonas onde não temos dados científicos. Então, é muito importante para favorecer a pesquisa sobre cambio climático, mas também para fazer espaços onde as comunidades podem dizer o que estão sentindo, que nós recuperemos todo o conhecimento local tradicional sobre as mudanças que tem, os impactos destas mudanças têm sobre as vidas das pessoas que habitam nestas partes do mundo que não estão documentadas.
Então, os objetivos do LITI sobretudo, recuperar todos esses dados sobre pesquisados locais, fazendo uso de entrevistas, de focus groups, mas também de encuestas, surveys, e também da literatura científica, porque nós não somos as primeiras pessoas que pensam que isto é importante. Temos muitas publicações que, de feito, são as que contribuem a neste mapa, mas elas são publicações individuais. O projeto LITI o que intenta é unificar todos estes dados, todas estas pesquisas que estão feitas, com as pesquisas que nós estamos fazendo, para testear umas hipóteses sobre a distribuição dos impactos a nível espacial, socioeconômico, demográfico, e também para fazer esta conexão entre os impactos e o nível de políticas públicas, informando as tomadores de decisões sobre os impactos que as pessoas estão percebendo. Então, as dadas do projeto vêm de 3 fontes principais: a literatura científica, que eu já falei, e depois as colaborações. E nós temos 2 tipos de colaborações: colaborações científicas e colaborações cidadãs. Na colaboração científica, nós treinamos ou capacitamos 40 pesquisadores e pesquisadoras de todo o mundo que trabalham desde há anos com um povo indígena local, preferivelmente nas áreas menos exploradas por a ciência até agora. É importante que elas trabalhem com população local e indígena, por esta ideia de que ao longo recorrido destas comunidades a relação íntima com a natura pode fazer que a sua percepção das mudanças seja mais siga mais de longo recorrido, porque eles têm a memória biocultural, a memória dos antepassados, de histórias locais que eles han aprendido por la história oral. Então, bueno, nós temos um protocolo LITI, é um protocolo científico, como fazer umas entrevistas, um focus group, umas encuestas. Todo o mesmo protocolo é aplicado por 40 pesquisadores em todo o mundo. E depois nós temos as colaborações cidadãs. As colaborações cidadãs, a ideia era fazer uma observação simplificada, que todas as pessoas, como um dispositivo móvel, ou pode ser tablet ou ordenador, computadora, podem fazer uma observação do impacto de uma mudança climática, ter uma plataforma também onde todas as dadas do projeto também podem compartilhar. Então, bueno, essa é a ideia e a motivação do projeto. Bueno, disso nasce OpenTech, ¿no? OpenTech é uma Progressive Web Application. Isso é uma aplicação, que pode ser utilizada desde a computadora, mas também desde um dispositivo móvel, mas não é uma aplicação que vocês instalam. Então, não é importante se vocês têm iOS ou Android, porque a aplicação funciona como uma página de web, por isso é uma Progressive Web Application. Bueno, isso não é muito importante, mas eu acho que pode ser também uma discussão, não, de como tirar para adelante. Coisas que eu acho que são relevantes para vocês, para entender o projeto. Uma muito importante é que nós estamos muito abertos a incorporar novos idiomas. Isto é principalmente porque o conhecimento local está no idioma local. Então, nós não gostaríamos que a plataforma OpenTech tivesse todo em inglês ou em espanhol ou em português mesmo, não?
Então, nós traduzimos a português, mas nós temos uma funcionalidade de tradução que é disponível para administrador e administradora, e que nós podemos fazer em qualquer dos idiomas ISO, que não necessariamente são os idiomas da UN, das Nações Unidas, sino podem ser idiomas locais das comunidades, não? Eu não sei, vocês das comunidades que falam, mas poderia ser Chimane, poderia ser... Bueno, podemos falar disso depois. Mas isto é importante. E uma coisa muito importante de compreender os idiomas é que, como a Wikipedia, cada informação tem um idioma asignado. Então, se vocês vão a OpenText buscam em português, não têm, de momento, muitas dadas, porque as dadas da literatura científica e dos partners, dos colaboradores científicos, que são as dadas que nós temos mais no OpenText, são dados em inglês. Então, até que não temos mais dados em português e asignados como tags com dados portugueses, não teremos pontos no mapa na versão portuguesa. É como a Wikipedia, vocês se entram na Wikipedia buscam, não sei, Brasil, e cambiam de idioma, a informação é diferente em português, em espanhol, em inglês, não? Sí, cada informação no seu idioma é diferente. Depois, um outro feature ou utilidade é que nós simplificamos o registro na plataforma. E também que vocês podem contribuir observações, qualquer pessoa pode contribuir observações sem registrar-se. Será uma observação anônima, então não estará validada até que algum, bueno, pueda mirar se não é uma coisa completamente unethical, não? Mas tem esta possibilidade. E também nós simplificamos o registro, que vocês podem, com um identificador ORCID ou iNaturalist, uma outra plataforma de ciência cidadã, vocês também podem se registrar. Mas, bueno, é muito simples. Vocês me sentem? Sim, eu desconectei, eu acho. Parece que ficou um pouco mais baixo, Petra. Mais baixo agora? Não, perfeito. Pode. Tá bem. Desculpa. Também uma outra coisa importante do registro é que nós, quando uma pessoa está registrada, pode escolher a nível de proteção de dados que ela gosta. Pode ser dados completamente privados, dados públicos, e também poderia dizer eu gostaria uma licença Creative Commons não comercial. E então, toda a informação que ela está contribuindo à plataforma está com esta licença como protegida. Bueno, eu passaria mais rápido, porque senão não farei a demonstração. Mas é importante também que nós temos diferentes opções da busca de conteúdos. Temos uma visão de mapa e uma visão com listado, com todos os tipos de contribuições em linha. De novo, temos 3 tipos de contribuição, que podem ser revisão de artículos, estudio de campo ou observação local. O que é importante é que que vocês têm filtros, etiquetas e capas, mas que para criar entradas, até agora nós temos fechado a entrada de artículos científicos de trabalho do campo, porque estes tipos de dados só são para os pesquisadores da LICHI e os colaboradores científicos, mas pode ser em um momento podemos abrir o estudo de campo a colaboradores da Voces do Mar, por exemplo, não? Isso é importante. E até agora, o único que está aberto para participação voluntária e anônima também é a observação local.
E também gostaria de dizer que potencialmente nós podemos ter mais em tipos de entrada. Isto é o que estamos trabalhando com Alan agora, para tentar adaptar o formulário de entrada de dados para incorporar os dados de Ecoadapta, do projeto anterior do Alan. E nós achamos que isto pode ser muito relevante, não? Poder documentar as adaptações, não solamente os impactos, que o projeto Litchi é mais enfocado a documentar os impactos das mudanças, mas também explorar as adaptações das mudanças, que pode ser mais interessante e importante para as comunidades, de feito. Então, caso práctico. Vou explicar um bocadinho do contexto do Bollos pela Terra. Bollos pela Terra é uma atividade que nós organizamos cada ano no ICTA, no Instituto de Ciência e Tecnologia Ambiental, que é o instituto onde eu trabalho na Universidade de Barcelona. É como um curso para estudiantes da secundária. Elas são estudiantes que são voluntários e que têm com altas capacidades, eu não sei como dizer. Bueno, eles estão com premiados para fazer um curso com os pesquisadores. Então, eles podem venir diferentes cursos. Em ICTA temos pessoas que trabalham, urban gardening, no, isto de huertos nos tejados, teitos das agricultura casas. urbana. Sí, todo isto. Eles fazem diferentes cursos, mini cursos, eles estão aprendendo que é um científico. Nós temos diferentes exemplos do que nós fazemos no edifício ICTA. Dos cursos é o curso do Litchi. Nós organizamos este verão com eles. A ideia era que eles e elas deviam fazer uma entrevista com os... podia ser com os avós e avós, mas também com os vizinhos mais idosos, não? A ideia era que nós trabalhamos em um contexto industrializado, então as pessoas que ainda têm conhecimentos tradicionais são as pessoas idosas normalmente. Então, elas deviam fazer esta entrevista e depois elas vinham ao instituto e nós fazíamos um exercício de entrada de dados no OpenText. Então, eu mostrei rapidamente como é que é uma entrada de dados da observação local, porque elas faziam entradas de observação local e depois, na atividade, nós também compartimos as dadas do projeto que estão em inglês. Então, o primeiro que eles faziam era selecionar o idioma. Isso é muito importante por lo que eu falei. Vocês veem a minha ventana, não é? Veem OpenText. Okay. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque se eles quedavam em inglês, eles veriam, as diferentes contribuições do Litchi, que está muito bem, não? Todos os pontos no mapa. Os pontos verdes são publicações científicas, os pontos azules são contribuições dos colaboradores científicos. Mas, se eles criavam uma nova observação, eles teriam tudo em inglês e também, quando eles escreviam, tudo o que eles escreviam em catalão ou em castelhano, a entrada estaria guardada como inglês. E isto nós não queríamos, não gostávamos. Então, o primeiro que eles fizeram foi criar em catalão, mas para demonstração farei em português, porque conseguimos traduzir. Pode ser que tenha erros ainda, mas nós intentamos. Então, vocês veem que já não temos as entradas da Article Review Field Study, porque elas estão em inglês.
para poder visualizar, deberíamos seleccionar a inglés. Elas estarían aquí. Esto es bueno, das peculiaridades. Mas, bueno, deixaremos portugués. E depois, vocês podem ver aqui que, bueno, eu posso adicionar uma article review, mas isto é porque eu sou a administradora, mas vocês provavelmente se intentam agora não poderão. Então, o mais importante para a atividade de bollos era observação local, que eram as observações que os avós, avós, vecinos e todos habían falado como as estudiantes. Então, bueno, nós temos diferentes secciones, apartados. O título, a descrição, observador. E depois, uma muito importante que ainda creo que não traduzimos, é a classificação de LICHI. Creo que sí traducimos, pero no está no sistema ainda. Então, esta clasificação é uma contribuição do projeto LICHI para sintetizar a informação, não é? Para que nós podamos utilizar esta informação de observações locais sem ter que ler tudo o que as pessoas estão a dizer. Então, bueno, se elas falam, por exemplo, se uma avó fala de que os rios estão mais baixinhos, não é? Bueno, eu não tentarei de escrever em português. Então, elas fazeriam título com isto e depois elas descreveriam mais em detalhe, não? Os rios están más bajos. ¿Por qué, no? Ellos podían explicar por qué, las causas de esta mudanza, ¿no? Porque ya no tenemos las lluvias de noviembre. Ahora, estoy a inventar, Y después, bueno, como ellas estaban falando de uma observação que eles não fizeram, que estava feita por a pessoa que eles haviam entrevistado, eles podiam dizer uma pessoa, e como descreveria essa pessoa, pois era uma pessoa local com o conhecimento conectado à natureza. Então, eles podiam classificar, podiam buscar aqui lluvia, bueno, en aquel caso rain, podían escoger o también podían decir, bueno, o clasificar a observación. Claro, a observación realmente es sobre los ríos, no es sobre la lluvia. La lluvia es un driver, una causa de este cambio. Entonces, a observación estaría clasificada dentro del sistema físico de los ríos do nivel de agua. Perdón. Okay. Todo esto estará traducido en breve. No traducimos, o sea, no traducimos, pero no está implementado. También pueden adicionar una imagen y adicionar una causa, que en este caso a causa también era de tipo climático, que tenía relación con la lluvia, ¿no? De Chris Namont. Entonces, bueno, ellos tenían ya todo. O más importante, bueno, obligatorio era la localización, porque esto es muy interesante para después poder adicionar las camadas, ¿no? Si no tenemos los indicadores locales en un mapa, o más interesante es después tener, bueno, la posibilidad de analizar otros datos geográficos. Entonces, bueno, imaginen, podemos decir aquí, ustedes pueden adicionar una localización exacta que o punto azul
Mas como eu tenho na minha configuração que eu não gostaria a publicação exata, o programa faz uma randomização, uma aleatorização do ponto do mapa. Isto é para preservar a privacidade, se não quer ter a localização exata. E depois, uma coisa muito importante para nós era a licença, não é? Ou seja, eu poderia fazer isto público ou privado, eu poderia dizer que eu não gosto que siga comercializável esta informação, por exemplo. Bueno, también podemos adicionar si gostábamos algún colaborador o colaboradora dentro de la plataforma. Por ejemplo, el ramming no está. Bueno, eu non sei, pero nós podemos fazer isto. E depois eu podía salvar, mas se eu salvo, eu estou salvando na versão local. Mas eu realmente o que eu gostaria de fazer é enviar para que outra pessoa possa ver isto. Então, para isto, eu necessito internet, muito importante, pero eu poderia trabalhar fora de linha e depois enviar. E quando eu tenho Wi-Fi, pues, Wi-Fi, eu posso enviar, se a submissão está enviada, a submissão é esta. E vocês veem que eu fiquei a etiqueta, bueno, de português. Privada, porque eu não gostaria que nenhum... Bueno, todas as características da entrada. Então, bueno, agora nós temos uma entrada falsa em português, portunhol, na plataforma OpenText. Mas era solamente para, bueno, fazer uma ideia da funcionalidade de OpenText. Não sei, eu estou aberta a perguntas. Também nós temos a guia do usuário em português também. Então, se vocês, não sei, têm dúvidas, também podem consultar isto, porque eu entendo que agora é muita informação. Eu estou pode ser mais interessada em o trabalho que vocês fazem, como isto pode estar ligado à plataforma, se vocês têm uma ideia que não é especificamente de indicadores de mudanças climáticas, mas que vocês pensam que poderiam ter uma utilidade de ter uma plataforma como um mapa, com todas estas funcionalidades, porque o que eu mostrei de título, descrição, imagem, localização, isto é com, nós dizemos aspects, mas é como um formulário, não é? E vocês poderiam demandar solamente título e localização, ou título, descrição e imagem, não? Nós temos realmente está desenhando a plataforma de maneira mais flexível. Então, no próximo dia, que é a segunda, não é? Nós temos um seminário de Ramin e de Agent, que eles mostrarão como a plataforma OpenText está se reconfigurando em conversação com os povos indígenas de Tailândia, Camboya e Nepal, para adaptar às suas necessidades. A nossa ideia general e a motivação das conversações com Alan então, era, bueno, pode ser que também as comunidades do Brasil que vocês trabalham com elas tenham interesse em adaptar a plataforma OpenText e nós estamos abertos a esta conversação. Muitas vezes. Obrigada. Eu falei catalão, espanhol e português. Não, tá claro, tá claro. E acho que também a gente abrindo aqui um pouco para a nossa conversa, esse diálogo, a gente vai também esclarecendo. Como você mesmo disse, é bastante informação, e a ideia realmente era trazer o que é o projeto LITI, ou LICI, para nós aqui em português, né? E como é que ele tem usado esse tipo de plataforma para esse coleta de dados em ciência, uma coleta de dados voltado para o cidadão, né? E você vê que tem vários tipos de entrada e, ao mesmo tempo, possibilidades de realmente fazer essa observação.
Eu tenho algumas questões, mas antes de fazer as questões, eu queria só lembrar, bom, essa gravação, né, essa nossa conversa, ela está sendo transmitida agora ao vivo no canal do YouTube, que a gente compartilhou, que é do Grupo de Pesquisa em Conservação de Recursos Naturais de Uso Comum da Unisul, coordenado pelo nosso colega aqui, Rodrigo de Freitas, que está organizando toda essa plataforma de Zoom e transmissão. E nós vamos gravar, e depois a gente vai gravar e editar essa conversa e a gente vai colocar dentro do site do projeto Coadapta, que a gente comentou aqui rapidamente, mas a gente não falou. Estou colocando ele aqui no chat, que é um projeto que eu tenho coordenado já há alguns anos atrás. E, bom, eu coordeno, eu falo coordenação, mas eu sempre falo que a gente trabalha muito junto, né, com outras equipes. Não deixaria de mencionar, por exemplo, que parte desse projeto a gente aqui no Brasil fez uma parceria com o IBICT, que é o Instituto Brasileiro de Informação e Ciência e Tecnologia, e quem foi minha supervisora naquele momento foi a professora doutora Sarita Albagli, e no Chile, quem me acolheu com a parte do Coadapta foi o Francisco Terra, antropólogo da Universidade de los Lagos, em Osorno, no sul do Chile, e foi uma experiência um tanto interessante de permitir ampliar essas capacidades de coletar e fazer essas observações locais, tá? Então, eu queria fazer uma pergunta que é 3 em 1, Petra. São 3 coisas ligadas numa pergunta só. Eu perguntaria primeiro, assim, quais são os principais desafios que vocês têm visto para usar a plataforma com as comunidades? Né? A gente vê que existe já um sistema de classificação que é um tanto interessante, que dirige para esse tipo de observação, mas pensando em termos de flexibilidade e de um co-desenho, e eu estou provocando isso já pensando que a gente vai ter um segundo momento de diálogo para conversar sobre isso, mas quais são esses desafios, os principais tipos de entrada que vocês têm recebido hoje, né? E quais são as perspectivas, por exemplo, de dar continuidade ao uso dessa plataforma que vocês vislumbram, né? Nós vemos que o projeto ele tem começo, meio, fim, como muitos dos projetos, e nosso grande desafio é como dar continuidade quando o recurso termina, né? Então, a gente sempre está olhando nessa perspectiva e buscando como é que a gente engaja de fato para trabalhar isso ao longo do tempo e considerando diferentes níveis de participação quando a gente está falando de plataformas digitais. Depois eu tenho mais questões, mas eu abro aqui para a gente continuar esse diálogo com essas questões que são mais correlacionadas com o projeto de vocês. Muito obrigado, viu, Petra? Obrigada. Sim, o desafio também é a continuidade, não é? Sim, estão muito ligadas. Para nós, até agora, o desafio principal é achar realmente o que a comunidade necessita. Porque se nós temos uma ideia brilhante, um ERC de 2 milhões de euros, mas isso é uma ideia de uma pesquisadora, não é uma ideia de uma pessoa da comunidade, não é? Então, eles, pode ser, não estão interessados na pesquisa sobre os impactos da mudança climática, pode ser, eles estão mais interessados na rede trófica de, eu não sei, ou na adaptação, por exemplo, não é? Então, este é o seguinte passo, não é? O OpenTech está criado pensando nos objetivos do LICHI, mas para sobreponer esse desafio seria muito... isso o que é o Lixion, é mostrar OpenTech às comunidades e que elas podem dizer isso não é interessante para nós gostaríamos de ter esta outra funcionalidade. Mas esse diálogo entre as tecnologias, as comunidades, os pesquisadores é também muito complicado. E nós tivemos 3 workshops como os intermediadores, eram as organizações não governamentais e organizações da comunidade, não como os membros da comunidade. E nós tivemos 3 workshops em Tailândia, Camboja e Nepal, e também tivemos dificuldade de
transmitir esta mensagem de que é o que as vossas comunidades necessitam, porque também as organizações têm necessidades, não é? E pode ser as organizações não têm as mesmas necessidades que os usuários finais, que são as comunidades, os membros da comunidade. Então, isso para mim é a máxima complicação, porque as tecnologias normalmente nós fizemos muito adaptativa, mas não pode adaptar-se a todas as necessidades. E se um usuário, eu aprendi com o tempo que se os usuários não hajam utilidade, eles não estarão a contribuir, porque para eles não tem... Quanto tempo vocês passam no Facebook ou no Instagram? E pensem que o Instagram ou Facebook reporta para vocês. Não é? Sensação da conexão, sensação de estar em conexão com os amigos, familiares, informação sobre eventos, sobre coisas que vocês gostariam de fazer. Todas as plataformas funcionam explorando muito as necessidades do usuário e proporcionando as soluções tecnológicas que os usuários gostariam de ter. Isto é difícil quando os usuários são tão diferentes como os cientistas, organizações e comunidades locais. E também as habilidades tecnológicas são diferentes, não é? Pode ser as comunidades trabalham melhor com WhatsApp, ou sem tecnologias mesmo, não é? O papel. Se vocês, por exemplo, eu conheço pesquisadores que fazem ciência cidadã com pescadores, muitos fazem logbooks, é o papel. É um papel comum, não? Que você pescou hoje, como estava o peixe, tudo, as medidas. E depois a organização ou o pesquisador que traduz a informação nos entornos digitais. Então, isto é também challenge. Por exemplo, uma maneira de solucionar este challenge no anterior projeto, que era sobre conhecimentos tradicionais, também com pessoas muito idosas, porque no contexto espanhol, as pessoas que sabem de plantas medicinais, da agricultura tradicional, são pessoas que têm 80 anos. A estratégia que nós fizemos foi similar ao Bollos pela Terra. Mobilizar os estudantes que têm uma curiosidade ou que o fazem porque é parte do seu programa escolar, eles são os intermediários entre as pessoas idosas o seu conhecimento e as plataformas digitais. E isto funcionou, mas não tem muita continuidade, porque os estudantes tampouco têm, a parte da fazer isto porque é uma obrigação, porque na escola tem um programa e eles têm de fazer isto, não é com algo que eles realmente estão motivados. Não sei, é difícil a motivação e tem muita relação com a continuidade. A parte da parte financeira, que obviamente, quando o nosso projeto finaliza no 2023, o meu contrato termina em janeiro do próximo ano, o contrato de Ramin termina em março, então sempre, bueno, vocês sabem, não, eu acho que em Brasil é igual que na Espanha, não? A situação das pesquisadoras e pesquisadores é muito instável. Então, isso também. Mas, por exemplo, uma estratégia que nós intentamos era conectar com a CIPP, a Organização das Nações Unidas sobre Cambio Climático e Povos Locais, Local and Indigenous Peoples and Climate Change. Eu não sei agora mesmo, mas eu posso mirar de compartilhar. Mas estes são os intermediários entre os povos indígenas e o IPCC, e também em la COP, que vem agora, também eles têm um papel muito importante. Porque também existe, não? A finalidade do LICI também era estas vozes que podem ter um lugar nas conversações sobre política climática.
Para fazer isto também tem um processo de tradução, não é? Não pode apresentar ao político uma lista das observações locais detalhadas sobre que parte da planta está perdendo, não sei, e a relação que isto tem, e todo esse conhecimento que é holístico, não é? Por isso nós categorizamos que também é para poder traduzir as tomadores de decisão. Mas eu não sei se respondi. Sim, perfeito, Petra. Nós temos uma pergunta aqui no chat, mas antes de perguntar, eu só queria fazer uma observação sobre essa reflexão que a gente está trazendo aqui, que essa provocação da gente pensar nessas perspectivas futuras, acho que ela traz dentro desse ciclo de diálogos essa necessidade cada vez maior da gente trabalhar numa rede de colaboração, né? No sentido não só de vários projetos ou pesquisadores interessados nessa temática de envolver cidadãos, mas de formular questões junto com os cidadãos, junto com as comunidades, que é um grande desafio, que é uma quebra de paradigma, né? Nós estamos falando de uma ciência participativa, nós estamos falando de como co-desenhar desde o início de cada projeto. E cada um tem seus tempos, cada um tem suas medidas, esse desafio está realmente posto, e é mais ou menos por aí que a gente está buscando caminhar juntos, né? Porque está colocado não só para nós aqui, dentro da academia, da universidade, mas também para as comunidades. E a motivação, como você bem mesmo disse, ela tem a ver com essas demandas locais. Se ela não faz sentido para a pessoa, não tem porquê eu estar usando a tecnologia. Então, a tecnologia só existe pela demanda. Então, a gente sabe disso, a gente tem ciência e consciência disso, né? Então, acho que é só reforçar mesmo esse ciclo de diálogos e essa necessidade da gente estar caminhando, fazendo essas conexões. Eu vou ler aqui a pergunta do chat. Espera aí, só um pouquinho, Alan. Antes, eu queria até acrescentar um pouco nessa discussão que a gente está tendo. É engraçado que você perguntou as coisas que eu tinha anotado para perguntar. E acho que uma das... E ela já respondeu outras que você não perguntou, mas que eu também tinha anotado. Uma das coisas que a gente tem enfrentado nesse desafio de fazer pesquisa que é relevante para as comunidades com mudanças climáticas é entender a percepção deles do que é mudança climática e essa relação, né, entre o que é de fato o impacto da mudança climática na minha vida. O que eu vejo é que, às vezes, eles observam vários impactos que a gente, na nossa leitura, relaciona a mudanças climáticas, mas que eles não necessariamente relacionam, né? E uma das coisas que já chegou para a gente, em conversas que a gente teve com redes de mulheres relacionadas à pesca, a gente precisa de material sobre o que é mudanças climáticas. E tentando levar essa coisa de não, vocês não precisam, porque vocês sabem, mas existe aí também uma coisa de expectativa do que as comunidades esperam dos cientistas nessa construção coletiva, né, e do que a gente espera. Tipo, eu não queria levar nada, vamos todos conversar e entender junto que é mudança climática para você, porque você, né, na sua realidade, que consegue definir o que é mudança climática para você. Mas existe também essa necessidade de não, por favor, me traga um material sobre o que é mudança climática, porque a gente está conversando sobre mudança climática. Eu acho que isso, pelo menos para mim, quando eu deparei com essa questão, foi uma coisa bastante difícil, né? Como balancear até onde a gente leva a informação a partir da nossa perspectiva científica e o quanto a gente espera deles para eles trazerem para a gente, de fato, conseguir construir junto. Eu estava falando aqui no WhatsApp com uma colega que está assistindo a gente pelo YouTube, de um projeto com o qual ela está mais envolvida, de monitoramento participativo de um rio. E, assim, não é, até onde eu sei, não é necessariamente relacionado com o impacto de mudança climática, mas a gente sabe que tem, né? Se a gente começar a se relacionar, eu imagino que a gente consiga ver alguma coisa que está relacionada à mudança climática no que eles estão monitorando no Rio. Mas se a gente chegar e perguntar e pedir, vamos lá colocar informação aqui, que tem quais são o que vocês estão relacionando com o impacto de mudança climática que vocês estão vendo, não vem. Eu imagino que não vem, porque não tem essa relação direta, né? E até queria saber se vocês chegaram a lidar, como vocês lidam com esse tipo, como fazer essa ponte, né? Como mostrar para as pessoas que, olha, isso também é relacionado à mudança climática, porque às vezes a gente escuta a mudança climática, é uma coisa que está lá longe, né? E
não tá muito, não parece que está relacionado com o dia a dia das comunidades. Vocês chegaram a ter esse tipo? Sí, 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 claro. E mesmo o idioma mesmo. Nós trabalhamos com 40 povos indígenas e os idiomas deles não sempre têm o término mudança climática. Não podem falar da mudança climática porque eles não têm esta terminologia mesmo no seu idioma. Eles normalmente falam de mudança. É bocadinho o seguinte step de analítica de separar o que é mudança global, não? Global change, que pode ser por cambios de uso do terra, cambios de outro tipo que não tem por que ser climate change, não? Mudança climática de origem antropocêntrica. Então, nós, uma coisa que eu acho que funciona para nós, vocês podem falar mais disso com o André Braga, que ele está lá no 18, ou eu não sei, depois que nós, é perguntar não por mudança do câmbio climático. Nós falamos de quando você era mais jovem, como era a natura, é agora, comparado com agora, que elas são as coisas que mudaram. Então, começamos a conversação por esta muito básica distinção entre a história de antepassados e de antes, de que eles mesmos, quando eles eram pequenos, mas também de antes, e comparado com agora. Também para fazer time frame, não é? E depois, nos perguntamos por que você pensa que isto mudou. Então, essa é a parte dos drivers, das causas da mudança. E os drivers, nós achamos, em todos os povos que nós entrevistamos, que são múltiples e estão interconectados, não é? Então, o exemplo que eu fiz sobre o nível da água pode ter relação com as chuvas, mas também pode ter relação com embasamento, com a extração da água para usos agrícolas, com outras causas que não são mudanças climáticas, são mudanças globais, não é? Com cambios de uso da terra ou mesmo globalização. Também pode ser, porque elas falaram de as mudanças, changes in crop mortality, são mudanças em as mortalidades dos produtos agrícolas que eles cultivam. Mas isso também tem muita relação com as novas variedades de cultivo que eles têm, que pode ser são menos resistentes que as que eles têm tradicionalmente. E também pode muitos fatores. É por isso que o árbol de lichi é muito interessante para nós explorar, porque as mudanças de tipo climate system são as mudanças de lluvias, de vento, de intensidade solar, de muitas coisas, de neve, porque nós trabalhamos com povos indígenas do Ártico também. Então, o interessante do projeto LICHI é uma conversação entre povos indígenas locais de contextos ambientalmente muito diferentes, mas que podem falar em um mesmo idioma, sobre as mudanças que eles percebem, e nós podemos classificar em um sistema como estão. O problema disso, que é dos challenges, é que nós estamos simplificando a realidade. Nós trabalhamos muito como antropólogos, e eles, a primeira crítica que nos fizeram era: isto não está desconectado. Vocês não podem classificar as mudanças em caixas, não é? Porque elas estão todas conectadas, mas temos que comprometer, não sei como se diz, mas sim, nós achamos este problema. Nós intentamos solucionar desta maneira de perguntar por as mudanças, depois perguntar por as causas das mudanças, e adicionar todas as causas, tanto as causas climáticas como as causas não climáticas. Mas LICHI, que é a unidade que nós trabalhamos, que é um Local Indicator of Climate Change Impact, é uma mudança que tem ao menos uma causa de origem climático. E pode ser que a origem climática está no segundo nível. Por exemplo, as pasturas estão
a grama está morta porque os animais estão mortos porque a grama está morta porque não há chuva. Os animais estão mortos também pode ser por outros factores, não é? Pues porque temos uma raça de vaca, de o que sea, que não é resistente, mas uma das causas é que as pasturas não estão bem, a causa das pasturas não estão... Pasturas? Não sei se diz pastura. Grama, bueno, o que... Ai, Pasto. Pasto. Bueno, sí. Então, essa era a solução que nós estamos ainda analisando os dados de LICI. Então, pode ser que depois de todo o esforço, nós não temos uma conclusão de mudanças de impacto climático, mas nós devemos falar mais de mudanças de impacto global. Mas essa conexão, quem faz são vocês, ou vocês fazem isso também, toda essa lógica junto com eles? Porque também eu acho importante a gente levar essa discussão com o termo que vem sendo usado pelos tomadores de decisão, né? Porque a ideia é fortalecer eles para participar dessa discussão, com um termo que eles consigam relacionar ao que está sendo discutido em outros fóruns. Eu fiquei com essa dúvida. Não, eu acho que isso é um erro do projeto LICI, não é? Nós temos muitos casos de estudo, os pesquisadores que nós treinamos têm as conexões diretas com as comunidades, mas nós, como projeto, não temos essa conexão. Então, nós fazemos as análises e depois devolvemos o conhecimento às comunidades, mas esse diálogo que estás a falar, que é muito importante, eu acho, não estamos fazendo agora mesmo. Mas é por isso que nós pedimos a financiação extra do LICION para realmente co-construir uma nova plataforma ou um outro tipo de plataforma que realmente seja mediante esse diálogo que você fala, Luciano. Mas sim, ainda não, eu acho que é muito importante, sim. Mas uma coisa interessante, desculpa, Alan, para conectar como comentário do chat, é que também temos o problema da validação, não? Sempre que falamos de ciência cidadã, nós, como cientistas super objetivos, que isso é muito discutível, mas nós temos medo de contribuições falsas, erradas, mas o que nós devemos cambiar o pensamento é que as percepções locais não devem ser validadas por nós. São percepções que as comunidades estão sentindo. Pode ser que uma pessoa, assim, um troll, não sei, pode fazer uma submissão de uma merda, não sei. Mas, normalmente, as comunidades estão a falar do que elas estão a perceber. E isso é muito importante, mesmo se não é o que a ciência está a dizer. A riqueza da perspectiva da multiple evidence-based approach, não? Da evidência múltiple, que é a única maneira de realmente entender a realidade, porque se só tivermos a perspectiva científica, não estaríamos entendendo toda a realidade, porque a ciência também está desviada. Bom, Petra, no final você acabou respondendo a pergunta do Bruno Garcia Luiz aqui, né, que era sobre essa questão de curadoria de dados, né, sobre a validação. Agradeço a intervenção da Luciana. Eu, na verdade, antes de passar a pergunta, eu ia passar para você, Luciana, e acho importante essa discussão toda que você traz, porque é o desafio posto, né, dessa quebra de paradigmas, de criar esse diálogo que exige uma escuta ativa do que são as necessidades de fato, certo? Posto isso, eu acho que todo o trabalho que a gente vem fazendo é justamente de criar esses caminhos, pensando nessa perspectiva que tem diferentes níveis de participação de cada um e tem diferentes níveis de função também, que cada um pode ser atribuído. Né? Desde um comunitário que já está fazendo sua pesquisa e que pode se apropriar dessa ferramenta, e desde uma necessidade de fato
de uma facilitação desse diálogo que tem de questões de idioma, questão de direito de pesquisa, etc., que está posto para nós. Mas queria pegar um gancho, e pensando que a gente já está no final, terminando o nosso diálogo, que a gente está previsto, e quero, se alguém tiver alguma dúvida, levante a mão ou escreva no chat, tá? Queria aproveitar essa pergunta do Bruno em relação à validação, mas não para validação, mas para pensar uma governança de dados quando a gente está trabalhando em observações locais. Acho que esse é um ponto fundamental que a gente, quando está trabalhando de uma ciência aberta, uma ciência cidadã, é como tratar a questão de transparência de dados, posto quando a gente está coletando esses dados de diferentes sistemas de conhecimento. Queria colocar essa questão para nós todos, para a gente ir pensando e caminhando aí para esse caminho comum que a gente está buscando. Sim, obrigada, Alan. É muito interessante. Eu compartilhei um vídeo que o Adrian passou hoje, porque nós estamos trabalhando precisamente com uma organização e estamos demandando nova financiação para fazer este diálogo, especialmente dedicado à governança dos dados indígenas, a Indigenous Data Sovereignty, ou a soberania dos dados indígenas. Eu intentarei compartilhar, a ver se eu acho. Mas local context, nós trabalhamos um bocadinho com elas. Bueno, elas têm como umas etiquetas com as Creative Commons, mas para povos indígenas. Eu fico no chat o vídeo, vocês podem, só de 10 minutos, eu não sei se está só em inglês, mas é um vídeo muito interessante para essa conversação que você fala, não? Tá, você deixou no chat, né, Petra? Tá. Depois Sim. a gente pode compartilhar com os demais também para ver. Você está reproduzindo? Não? Não para mim, para você. Desculpa, estava aqui passando, mas tá. A gente vai deixar aqui no chat para compartilhar com os colegas, acho super importante. Na verdade, as redes que têm trabalhado com esses projetos, eles estão olhando justamente para essa questão de governança de dados, pensando em várias infraestruturas, né, que estão trabalhando nisso. E, bom, se alguém não tiver nenhuma questão adicional, alguém tem alguma questão que gostaria de trazer? Senão a gente vai fazer o fechamento do nosso primeiro ciclo de diálogos com a equipe LITI, que agora está sendo criada. Espero que não seja já o último. Depois Bom, se ninguém tem algo aqui para perguntar, vocês podem também entrar em contato depois conosco. A Petra já compartilhou o contato dela mesmo aqui. Luciana, também, ela tem um contato, a gente repassa, que é do projeto Voz do Mar, e também ela participa de outros grupos, como a Liga das Mulheres para os Oceanos e vários outros movimentos e redes que estão acontecendo aí, né? Entre em contato conosco para a gente discutir e levar essa conversa adiante, né? Eu quero lembrar vocês, mais uma vez, a gente está transmitindo ao vivo pelo canal do YouTube do GRUC, né, que é o Grupo de Recursos Comuns, de Recursos Naturais pelo Uso Comum da Unisul, coordenado pelo professor Rodrigo. Vai estar disponível também a gravação no canal do YouTube do Coadapta. E a gente, na semana que vem, no dia 11 do 10, é uma segunda-feira aqui, véspera de feriado, aqui no Brasil, mas a gente vai acompanhar essa discussão de como é que o Ulisses está pensando fazer esse co-desenho com as comunidades, com o pesquisador Adrian, que está aqui com a gente, e o pesquisador Ramin também. Mais uma vez agradeço, Petra, e agradeço também a disponibilidade de vocês, colegas do Ulisses, que estão aqui conosco. Para nós está sendo um grande aprendizado e um grande prazer estar fazendo essa colaboração, e esperamos seguir com ela, justamente. Tá? Bom, sem mais comentários, eu quero mais uma vez agradecer a todos, agradeço você, Luciana, por essa mediação conosco, né? Essa parceria de projetos também,
apoiados pelo Instituto ANI e pelo British Council, e seguimos E ao nesse Rodrigo, diálogo. por assistimento técnico. Bom, é isso. Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigada. Tchau. Boa Tchau. tarde, bom dia.